Flávio Prado, a gente já teve muito debate em torno do Abel Ferreira, né? Porque eu sou muito fã do Abel, claro que quando tem que criticar, inclusive quando ele é marrento, em exagero, eu critico. Você não se declara um fã do Abel Ferreira. Agora, Flávio, cada vez esse cara cresce mais na história do Palmeiras. Agora o Abel Ferreira já leva um Palmeiras para umas quartas de final do Super Mundial de Clubes. Eu discordo disso no Mauro, eu acho que o Palmeiras é favorito contra o Benfica e joga de igual para igual contra o Chelsea. Claro, o Chelsea pode ser um pouco favorito, pode, mas eu acho que o Palmeiras contra o Benfica é favorito, contra o Chelsea é muito igual o jogo, na minha opinião. Eu não acho esse Chelsea nada de tão maravilhoso. E outra, Flávio, se esse cara leva o Palmeiras para uma semifinal de Super Mundial de Clubes, olha a história desse cara no Palmeiras. Eu acho que até você, né, que não se diz tão fã do Abel Ferreira, já chegou a hora, né, Flávio, de tirar o chapéu. É realmente impressionante o que esse cara faz nesse Palmeiras, porque é muito foda. O nível de competitividade desse time do Palmeiras, você vê hoje o Botafogo se apequenou, perdeu aquele ritmo e o Palmeiras sapecou. O Palmeiras não perdoa, não tem. Esse negócio que aconteceu com o Botafogo hoje, tipo um apagão ridículo, com o Palmeiras do Abel Ferreira não acontece. E outra, Flávio, o culhão desse cara para substituir. Porque ele coloca mesmo, ele muda. Hoje eu discordei dele quando ele tirou o Estevão. Eu falei, cara, o Estevão é o melhor em campo. Mas acabou que todo mundo criticou, inclusive eu, na hora, e deu certo. O Paulinho entrou e fez o gol da vitória. Bom, eu entendo que houve um erro na alteração. Tirar o Estevão nesse jogo foi um erro total. Ah, mas ganhou, acabou. Mas eu, senão, se for ganhou, tá certo, perdeu, tá errado, não funciona. Ele errou, eu não tiraria o Estevão, acho que ele estava fazendo uma partida bem interessante. O menino Luigi até não entrou mal no jogo, mas você não pode tirar o seu jogador mais decisivo num jogo tão apertado como esse. Para mim foi um erro na alteração. O Palmeiras, sim, teve mais volúpia de jogo, foi mais para ataque, aí tudo bem. Mas se a gente olhar bem, e sem desmerecer nada, não é nem momento de falar isso, mas tem que ser comentado. O Palmeiras dos brasileiros tinha feito a pior campanha na primeira fase. O Palmeiras ganhou, aliás, continua, né? Ele não ganhou nos 90 minutos, ele ganhou um jogo só. Ele ganhou contra o Al-Ahly, só. Ele jogou contra aquele horrível Porto, empatou 0-0. Naquele momento a gente achou que era um bom resultado, depois viu que não era. Depois ele sofreu pra caramba com o Inter Miami. E hoje realmente foi melhor que o Botafogo, e aí eu não vou desmerecer nada. Ele foi melhor e o Botafogo, todo mundo está falando, foi muito covarde. Então, sim, o resultado veio, deu tudo certo, mas eu não vejo motivo para elogiar o treinador hoje, não. Ele poderia ter tirado o Palmeiras com mais um erro de alteração. Para mim foi uma alteração completamente equivocada, tirar o Estevão do jogo. Ah, Flávio, mas você não vê motivo para elogiar hoje? Ele foi muito melhor que o Botafogo. Ah, o Botafogo não jogou nada. Tá bom, pode ter sido o Abel Ferreira que neutralizou também o Botafogo. Porque o que o Palmeiras fez hoje, ele jogou muito melhor. Porque, eu entendo o que você falou, foi a pior campanha. Mas o Palmeiras, ele foi melhor que o Porto, ele foi melhor que o Al-Ahly e ele foi melhor que o Botafogo. Nos seus 4 jogos, ele só foi mal, na minha opinião, contra o Miami. Foi ridículo. E a gente criticou aqui. Mas ele foi muito melhor que o Porto, mereceu vencer. Perdeu muito gol. Foi melhor que o Al-Ahly, venceu. Foi muito melhor que o Botafogo, mereceu vencer no tempo normal e venceu na prorrogação, pô. Não acho também que é uma campanha ruim. Você pode dizer que foi a pior campanha de um brasileiro? Mais ou menos. O Fluminense também. O Fluminense também empatou 2 jogos. O Fluminense só venceu 1. Mas então não foi a pior também. Não, mas não se esperava nada do Fluminense, esse é o ponto. Não se esperava nada do Fluminense. O Botafogo também só ganhou um jogo, mas olha a chave que ele jogou. São coisas diferentes. A bola que o Palmeiras jogou foi muito ruim. Mas não adianta ficar discutindo. Ganhou, passou, tá tudo bem, vai adiante, né? Vamos ver, talvez seja o único que chegue nessa fase entre os times brasileiros. Então, com relação ao resultado, não dá para discutir. Agora, com relação ao trabalho dele especificamente... De novo, hoje eu não teria de jeito nenhum. Entendo que foi um erro tirar o Estevão. Ganhou o jogo, ganhou, mas eu não teria tirado o Estevão. Acho que houve um erro. Ele poderia ter deixado. Era a opção mais forte que o Palmeiras tinha por aquele setor. Então, eu não teria feito essa alteração, não. Agora, não, eu também. O resultado, tudo bem. Eu também não teria feito a alteração.
Agora, pô, você falar que até agora a pior campanha foi a do Palmeiras, pelo contrário. Com a classificação agora, a melhor campanha do Palmeiras, por enquanto. Claro, Palmeiras agora... é o único time brasileiro classificado para as quartas, pô. Sim, Bom, hoje um brasileiro passaria. Nós estamos falando da análise da primeira fase. Primeira fase, para mim, o time que menos jogou bola entre os brasileiros foi o Palmeiras. E um time que investiu 500 milhões de reais. O que mais investiu e o que menos produziu. E está contratando mais um jogador, o Sousa, por um caminhão de dinheiro. Então, o Palmeiras... 10 milhões de euros. Desculpe. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Mais 10 milhões de euros. Ou seja, mais... O que ganhou no jogo de hoje aí. Ok. O Palmeiras, ele tem conseguido, ele tem estofo financeiro para fazer isso. Então, mas, sabe... Realmente, eu não, o estilo de trabalho do Abel Ferreira não condiz comigo, mas também não tem que condizer com nada. A torcida do Palmeiras adora o cara, ele tá ganhando, dane-se. Só que eu não vou nessa barca, entendeu? Então você não vai se render, você não vai tirar o chapéu para ele hoje, classificado para as quartas do Mundial. Vou, na hora que ele jogar um futebol que eu gosto, claro que sim, lógico. Não tem essa aí. Quando ele jogar agora, do jeito que ele joga, as opções são sempre as mesmas, bola cruzada na área e tal. Claro que sim, na hora que ele fizer uma coisa que me convence, eu vou fazer. Agora eu não vou. Todo mundo gosta, a torcida agora, o problema é da torcida. Ele não é o tipo de... Ele não joga futebol, que é o tipo de futebol que eu gosto, não condiz com a história do Palmeiras, que era academia de futebol. É um time... Mas ele ganha. E aí acabou, pro torcedor ganhar é o suficiente. Então, o torcedor vai ter opinião, eu vou ter outra. Eu não vou me curvar diante do futebol que esse treinador dá para o time do Palmeiras. Você vai dizer, ganha muito? Ganha muito. Ele é um cara difícil de ser batido. Isso é uma verdade, isso é incontestável. Isso aí não dá para discutir. Agora, realmente não é o estilo de jogo que eu gosto e acho que o Palmeiras, com o investimento que tem, poderia render bem mais, mostrar mais futebol. Eu vou discordar do Flávio Prado, porque eu acho que o Palmeiras de academia, só que o Palmeiras do Abel Ferreira ganhou mais do que qualquer academia, né? Tem isso, ganhou mais. E ao contrário do que o Flávio falou, Piperno, eu não acho também que sempre o futebol do Palmeiras com o Abel Ferreira é ruim, tá? Essa é uma diferença. Eu acho que muitas vezes o Abel Ferreira joga menos do que pode com esse Palmeiras, acho. Agora, você pegar os 5 anos de Abel Ferreira no Palmeiras e dizer que ele nunca jogou bem, que sempre foi esse futebol, eu acho que é mentira. Eu já vi muito jogo do Palmeiras de ser jogo bom, do Palmeiras massacrar o adversário, do Palmeiras não deixar o adversário jogar. Claro, não é um Palmeiras que sempre joga um futebol lindo, mas eu acho que quando se fala que o futebol do Palmeiras de Abel Ferreira não é um bom futebol, eu discordo, Piperno. Eu acho que na média ele agrada sim. E outra, pô, é vencedor pra caramba. Ele é mais vencedor do que qualquer academia que o Palmeiras já teve, Piperno. O jogo de hoje não é um jogo fácil de ser analisado em relação àquilo que o Palmeiras mostrou, porque ele teve... Enfim, primeiro que eu acho que teve o melhor do Abel, embora eu também tivesse criticado demais a saída do Estevão. Mas veja, o Estevão jogava muito bem, e acho que ele jogou muito bem na maior parte do tempo hoje, até por ser escalado de uma outra forma. Então, hoje o técnico do Palmeiras fez aquilo que eu cobrei, desde sempre, aqui inclusive. O Estevão saindo daquele cantinho do lado direito, onde ele invariavelmente está encaixotado, porque todo mundo já sabe o que vai acontecer quando ele pega a bola por lá. Hoje foi um Estevão mais imprevisível. Em alguns momentos, correndo feito um ponta, às vezes vindo para o meio, buscando, criando. Então, acho que hoje levou mais perigo. Veja, o Palmeiras teve uma jogada bem no comecinho, né? Enfim, um cruzamento rasteiro, que a bola passou pelo Vitor Roque, o Maurício chegou um pouco tarde. Então, uma ótima combinação dele com o Piquerez, e o Piquerez tendo o Estevão, tendo alguém com quem jogar, não foi hoje o Piquerez dos velhos chuveirinhos que se repetem em todo o jogo. Hoje o Palmeiras, inclusive, levantou muito menos bola na área, pelo menos durante o tempo normal, até por conta disso. Mas naquele momento em que ele tirou o Estevão, eu também acho que ele anulou ele, que eu falo, o Abel, boa parte do ótimo trabalho que ele preparou para esse jogo. E veja, ele fez algo que hoje poucos treinadores do Brasil teriam feito. Quando ele aposta no Alan, ou seja, ele chama o moleque, né, enfim, que subiu outro dia, né, e põe o moleque para ser titular num jogo decisivo de Mundial. Ele tinha outras opções na fila
que costumeiramente ele utiliza mais. Felipe Anderson, Veiga, poderia inclusive, enfim, ter começado até com o Flaco, o Maurício numa outra função, enfim, tinha outras alternativas. E felizmente ele escolheu o certo, o garoto, que é quem tem que jogar, que está melhor que os outros. Então hoje foi um Abel que, ao fazer isso, reconheceu implicitamente que ele tinha cometido equívocos lá nos outros jogos. Então foi uma versão do melhor Abel, pelo menos até a saída do Estevão. Depois eu também confesso que eu não gostei, mas também fiquei positivamente surpreso quando ele apostou no Luigi. Outro jogador que não tinha... Aliás, acho que estreou no Mundial hoje. Sim. O Luigi, né? Enfim, e entrou no momento crucial do jogo, mostrando que também é um Abel que paga para ver esse tipo de coisa. Quer dizer, não é alguém que tenha aversão ao risco, coisa que a gente criticou no Botafogo. Agora, quando o Campeonato Mundial começou, antes do Campeonato Mundial começar, eu também falei que imaginava o Palmeiras com 3 vitórias na primeira fase. Não, em momento algum, achei que o Porto fosse parar o Palmeiras. E o Palmeiras errou demais, finalizou mal, como tem sido também um dos problemas crônicos aqui no Brasil. Foram muitos empates, a final do Campeonato Paulista, o Palmeiras, né, enfim, perdeu até pênalti contra o Corinthians. Então, isso é algo que tem que ser melhorado, e eu acho que passa também por muitas mudanças na forma de jogar do Vitor Roque. Não vai ser no Mundial que ele vai conseguir corrigir isso, mas é um jogador que está muito abaixo daquilo que o Palmeiras espera dele. De qualquer forma, o Palmeiras dá tempo. Como deu tempo aí, por exemplo, para o Flaco Lopes se recuperar tecnicamente. Ele é um jogador que muitas vezes entra jogando bem. Agora, repito, se fosse o Palmeiras e Chelsea e Palmeiras e Benfica, eu acho que o Palmeiras seria favorito contra o Benfica e faria um jogo igual contra o Chelsea. Só que sem a defesa titular, o Palmeiras perde essa condição de pelo menos igualdade com eles. Eu acho que qualquer um dos dois que passar até por esses desfalques todos, vai ser o favorito contra o Palmeiras. Ah, para de ser cara de pau também. É isso que eu fico louco. O quê? Eu fico louco com isso. Deixa de ser frouxo. Deixa de ser frouxo. Ah, quem passar vai ser favorito. Mas vem cá, ô cara pálida, vem cá. Não, calma aí. Não, senhor. Em que momento... Não, senhor. Calma aí que eu deixei você terminar. Se o Palmeiras for eliminado, aí você vai falar, eu avisei que não era o favorito. O Palmeiras não é menos time que o Benfica. O Benfica é fraco. Não é. Pro nível Europa, o Benfica pro nível Europa, perdeu o Gustavo Gomes, perdeu o Piquerez. Não. Palmeiras, o Chelsea pode ser favorito por desses desfalques. Agora, o Benfica não é favorito contra o Palmeiras. Não é. Você deve estar... Eu vi o jogo Benfica e Sporting lá direto no estádio. Direto. Jogo ruim. De dar dó. Eu não acho que o Palmeiras não seja... Tudo bem, é igual. Eu acho que o Palmeiras seria favorito com o time completo. Com os desfalques, fica igual. Agora, não vou levar Benfica como bicho-papão aqui, não. Dá para passar muito bem pelo Benfica, Piperno. Eu quero dizer para você o seguinte... Ser favorito. Benfica, não. Primeiro que você... Até caiu o negócio aqui, ó. Primeiro que... É tua frouxidão. Que você fala isso porque você deve estar surdo. Porque eu acabei de falar que eu achava o Palmeiras, em condições normais, favorito contra o Benfica. Falei 500 vezes. Final, antes de começar o Mundial. Qualquer um dos dois seria favorito. Não. No final. Não, senhor. Eu falei que, em condições normais, o Palmeiras seria favorito contra o Benfica. E cansei de falar isso antes de começar o Mundial. Eu acho que o Palmeiras joga contra o segundo escalão. Dortmund, Juventus de Turim, então acho que joga. Joga igual. O Chelsea está no segundo escalão para mim. Agora, o problema é jogar... Vocês não têm ideia do que é jogar com a zaga Fux e Mikael. A zaga Fux e Mikael, em 5 minutos contra o Cruzeiro, já tinha tomado 2 gols. Agora, Fux, Mikael e Vanderlan... Olha, eu acho que San Gennaro ou sei lá quem vai ter que ajudar muito, porque não vai ser fácil, não. Então pronto. Então, se passar o Benfica, eu aposto com o senhor no Palmeiras. Tá, eu vou apostar no Palmeiras até contra o PSG. Dane-se o seu palpite, não.